Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Já peço desculpas para vocês dessa voz aqui. Eu sei que não tá muito bom, mas é o que tem para hoje, minha gente. Estou aqui em São Paulo para gravar muito conteúdo para vocês. Estou enferma, mas não ia deixar de gravar. Então tem muita animação. Estou feliz demais, muito conteúdo importante. Então, você que está nos assistindo, já deixa seu joinha, curte, compartilha. Não é papo furado de youtuber. Quanto mais vocês participarem, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto, levar para mais e mais famílias, que é todo o propósito desse canal. Levar informação gratuita e de qualidade para vocês, né? E falando de apoio, eu quero falar do meu apoiador aqui do canal de muito tempo, que é o IEPSIS. O IEPSIS é um instituto de capacitação de pais e profissionais sobre autismo, sobre outros transtornos do neurodesenvolvimento, e tem vários cursos de capacitação, cursos mais pontuais, de valores muito acessíveis, valores sociais. Eles têm esse propósito de democratização assim, da ciência. Tem cursos também de pós-graduação, em análise do comportamento. Vamos dar uma olhadinha. E é isso, pessoal. Não deixem de conferir. Vai ficar passando para vocês aqui o QR Code para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E agora, vamos ao nosso bate-papo de hoje. Olha, ela tá muito hypada, muito bombada. Merece, sim, todos esses holofotes, mas não só por isso, sabe? Eu já tinha garimpado ela aqui antes. A gente já estava conversando para trazê-la aqui no Autospod para conversar. Pelo trabalho de longa data que ela tem, ela é psicóloga, ela vai se apresentar aqui para vocês, mas vocês sabem que eu cheguei nela pela prática que ela tem na clínica infantil e pelos livros dela. Pois é, porque essa é uma ferramenta que eu compartilho aqui muito com vocês, que eu utilizo muito com o Arthur. Eu tive muita dificuldade de conseguir utilizar a literatura com o Arthur, insisti muito. Tentei muitas técnicas para conseguir atrair o Arthur para a leitura, deu certo e eu encontrei ela por conta disso e eu fiquei encantada com o perfil dela, encantada. E aí entrei em contato, chamei para participar do Autospod e a gente ficou aqui trocando figurinha até conseguir agendar e hoje deu certo. Então, recebam com muito carinho Ana Beatriz Chamati. Uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Estou muito feliz de estar aqui e poder trocar com você. Quero aprender suas habilidades também. A gente... de convencer o Arthur. Convencer para ler. Vou te contar coisas assim, né? O que eu tentei aqui com ele, que foi mesmo difícil. Mas... se apresenta aí para o pessoal, Bia. Quem é você na fila do pão? Vamos lá. Eu gosto de iniciar falando um pouquinho que eu era uma criança que amava criança. E isso foi presente na minha vida. Eu, adolescente, se tinha contexto com criança, eu estava perto. E eu comecei nesse momento a falar que eu ia trabalhar com criança sem ainda decidir que eu faria psicologia. Então, acho que minha história nesse lugar profissional inicia aí de algo muito... de um propósito meu, de algo muito intrínseco. Eu, então, fui fazer psicologia e depois disso, a pós-graduação em análise do comportamento no atual Instituto Par, aonde eu falo que é minha casa, porque foi onde eu tenho cada lembrança de cada momento ali, o antigo paradigma. Eu ia falar paradigma, né? A gente ainda está num processo. Fica preso nisso, Fica né? preso. Tinha 1 ano e meio quando eu entrei ali.
E ali eu cresci, ali eu fui monitora, eu fui supervisora, eu fui professora, eu inventei cursos e fiquei 10 anos coordenando curso em análise do comportamento voltados para infância, adolescência e parentalidade. Nesse meio tempo fiz mestrado em análise do comportamento, em psicologia experimental. Tive a minha experiência de ir morar em Bali e de trabalhar na Green School, que é uma escola referência em educação contemporânea. Eu fiquei lá 6 meses. É meio que na selva, né? Não é selva. No meio da floresta. Na floresta, né? Green School. É uma construção de bambu no meio da floresta de Bali. Eu morei na escola. Gente, então que foi máximo. abrir. Eles não têm parede na escola e eles usam esse termo de você ampliar o teu pensamento sem paredes, né? E foi uma experiência desse lugar, né, tanto pessoal, muito pessoal, porque é diferente você... Eu vou sair do Brasil e vou, né, para os Estados Unidos, vou para o Canadá. Era completamente diferente a vivência ali no meio do mato. E em Bali, Ubud é uma cidade pequenininha ali, turística, que fica a 20 minutos da escola. E quando você vai chegando na escola, cadê a escola? Cadê? E você desce, você ainda não vê a escola. Você desce do carro, você não vê a escola ainda. Você tem... Então, vivi essa experiência que foi transformadora e muitas coisas para contar desse lugar que eu sempre tive um movimento grande com a pedagogia, né? E de acreditar que os profissionais, os professores, eles precisam entender sobre desenvolvimento humano. E isso é uma grande... Eu tenho contato com muitas escolas aqui em São Paulo. Os professores não são aptos, em geral, não todos, mas em geral, a olhar o que é um sinal de alerta para cada fase do desenvolvimento, para chamar os pais, para pensar sobre como encaminhar algumas questões. E eu fiz um tanto esse papel ali na escola nesses 6 meses. Então, teve Green School. Eu tive um trabalho na Unifesp, na UPA, com os residentes de medicina. É um departamento. É um departamento, exato. Para adolescente. Criança e adolescente? Infância, adolescência, é um trabalho lindo que eles têm ali. A Ceissa tá lá, a Ivete Gataz, o Albeni, o Mercadante, que fundou ali junto, né? Fiquei lá alguns anos, num trabalho lindo de unir... Eles tinham um respeito muito grande pela psicologia. Então, os residentes eles estavam muito abertos a aprender com a gente e vice-versa. E a gente fez uma parceria do curso do Instituto Par Então, os alunos estavam ali, viviam Legal. ali. Foi lindo. Ainda existe essa parceria no curso para poder ter essa experiência maravilhosa, incrível. E futuramente... Tem que trazer esse pessoal aqui para conversar. Vamos, anota os nomes. Tipo, é isso, trazer para cá. Porque era diferenciado, é diferenciado você poder unir esses saberes, né? Que muitas vezes os médicos eles ficam mais alheios desse lugar. E no meu percurso, eu tive experiências sempre de muito respeito nesse sentido, do meu conhecimento poder agregar. E futuramente... junto com o Mauro Vitor Medeiros, que é meu sócio, meu parceiro, psiquiatra, nós fizemos o curso de desenvolvimento de infância e adolescência no IPQ, no Instituto de Psiquiatria, no HC, que ficou lá 4 anos. É uma formação que os alunos, eles... Assim, mudou a minha vida comigo mesmo, mudou o meu atendimento com os adultos, mudou como eu olho, transformador, assim, né? São módulos que a gente vai falar desde dos sinais de alerta em cada fase, da história da infância da criança, onde tem uma aula sobre adultização nesse curso. Eu já falo disso há anos. E... um módulo de parentalidade, um módulo sobre brincar, a gente fala sobre comportamento suicida, sobre tecnologia, então ele é muito completo. Esse curso saiu hoje ele está presente no Território do Desenvolvimento, que é o meu projeto com o Mauro, que a gente tem esse foco em formar profissionais
de excelência, da maneira como a gente acredita que a gente precisa propagar o nosso conhecimento e trazer os pais para perto também para terem informação de qualidade. A gente está nesse movimento. Lançamos podcast no semestre passado. Tem um podcast, é muito legal o podcast de vocês. Chama... Não, como que chama? Território do Desenvolvimento. Território do a página de Desenvolvimento, vocês, do perfil, né? É a página do perfil. Sigam lá, pessoal. É @Território do Desenvolvimento. Tem A gente gravou 4 episódios no semestre passado. Lançamos faz um mês, mais ou menos, o episódio 1, que é o que é o Território do Desenvolvimento. E em seguida a gente fez com a Carla de Pierro, maravilhosa, sobre psicologia do esporte. Depois com o Renan Rocha, sobre psicologia social e ética. Maravilhoso, tá lindo. A Joana Portolense falando de neuropsicologia. Joana já veio 2, 3 vezes no Hotspot. Ela é neuropsicóloga, né? E esse nosso, né, que foi o inicial. E agora a gente está numa segunda leva. Então, muitas coisas acontecendo com o território. E acho que aí fica um pouquinho da minha história. Interesses, né? Eu sempre estudei o brincar, esteve presente o tempo inteiro, e tanto aprender sobre quanto ensinar sobre, praticar o tempo inteiro e como usar a brincadeira como estratégia e manejo clínico. Eu atendo muito criança pequena, adolescentes, mas tem muitos terapeutas que falam, não, eu só atendo acima de 6. Acima de 7. E eu sou uma grande incentivadora para que atendam crianças pequenininhas, avaliar, envolver os pais, ensinar sobre isso. E a literatura infantil, que sempre me encantou. Eu, quando viajava, minha mala voltava com livros, mais nada, não comprava mais nada. Tem várias obras que antes não tinha no Brasil, hoje tem um acesso maior. E esse universo me encantou e foi um amadurecimento para mim até chegar no momento que agora é a hora que eu vou escrever um livro. E acredito que foi um processo longo, de 3 anos. Eu queria uma parceira, eu não queria entregar o meu livro para alguém que ilustrasse e me devolvesse de volta. A Mila foi maravilhosa nesse encontro. E temos o Abra Caixa, que é esse... Tem a primeira edição e a segunda edição. E aí a gente podemos entrar nesse universo que eu amo falar, amo contar. O curso que acabou de sair é um curso sobre literatura para criança e adolescente, gravado, para pais, para quem quiser aprender sobre literatura e o livro ilustrado. E que está lá no Território do Desenvolvimento. Está lá no Território do Desenvolvimento. Não deixem de seguir, pessoal. Tem muito conteúdo bacana mesmo, né? A gente vai deixar aqui o @ para vocês acompanharem lá. Tanto o @ dela, a hora que a gente te apresenta, já vem o seu nome e o seu @. E a gente vai colocar aqui também o @ do Território de Desenvolvimento para vocês acompanharem. Porque tem muito isso da questão da orientação parental, né? A gente precisa estar na dianteira. Não tem como a gente pagar de isentão, sabe? Não dá. Não dá para ficar nessa, né? Antes até da gente entrar nisso da literatura, vamos mencionar a sua participação no documentário do Felca, né? Que uma sensação. Quanto que tá hoje já de visualização, você tem ideia? A última vez que eu vi, que faz alguns dias, estava em 47.400 e pouco. Milhões de visualizações. Gente, gente. É muita gente, né? É muita gente. E, nossa, a hora que eu vi você lá, eu falei, cara, que legal, que bacana, né? Porque, como eu disse aqui, eu convidei a Bia para vir aqui, mas eu já conhecia, já tinha visto o trabalho dela antes dela estar lá no documentário do Felca, né? E é muito bacana quando a gente vê nessas mídias, gente que tem um poder muito grande, escolher profissionais sérios de caminhada grande, não pessoas instagramáveis, né? Ainda mais para assuntos assim tão sérios e tão sensíveis. E aí, como que foi que chegaram até você, Bia? E é bonito falar disso, Mirella, porque essa sua descrição, né? A hora que eu vi, a Bia estava ali. Eu recebi uma enxurrada de gente que começou a assistir e não sabia que nos 20 minutos finais era eu quem iria aparecer.
E assim, a hora que ele falou, eu vou conversar com uma psicóloga especialista em casos de criança, e você apareceu, eu só pensei, era o lugar da Bia, né? E eu recebi muito carinho e aí eu já falava sobre esse assunto e eu acredito muito nessa o meu trabalho ao longo dos anos foi muito orgânico. E essa escolha deles para eu estar ali também foi. Foi uma experiência desde no momento que eles me contataram. E foi muito bonito para mim, porque eu fiz com a mesma seriedade com que eu faço tudo. Fomos ali no contato, meu marido sabia, e fiquei ali, aí depois... E até pelo lugar, assim, vamos agendar. Aí, até que agende, até que você faça, é um momento. E depois outro momento, até que isso, né, vá para o ar e tudo isso flua e funcione. E esse caminho, eu recebi muito carinho da equipe dele também, nesse movimento com tudo isso que aconteceu. E um lugar assim, a gente está feliz que foi você. Era para ser você. E especialmente porque as minhas palavras, e quando eu acordei um dia ali e estava ali, né? Não sabia exatamente quando iria aparecer. E aí, quando eu assisti, eu me emocionei. Por tudo, né? Porque também vi toda aquela parte inicial que não tinha visto pronta. E me emocionei assim, eu falei, eu acho que eu vou tocar o coração das pessoas. E a resposta que eu tive foi só de admiração, de muito afeto, que as minhas palavras conseguiram colocar a psicologia a favor da sociedade e num lugar de levar conteúdo de saúde mental que acessa, que as pessoas se conectam. E aí eu recebi inúmeros pedidos para fazer psicoterapia, só para compartilhar comigo sobre o que estavam sentindo e sobre... Eu achei que estava resolvido o problema na minha vida, mas veio tudo, eu chorei e me contaram inúmeras histórias. Eu estava exausta, fiquei exausta esses dias todos, praticamente não dormi 1 hora, acordava, que não é o meu comum, de longe não é. Mas eu tive pessoas próximas de assessoria, do território, falaram assim, mas fica tranquila, você não precisa responder tudo. Eu falei, não está entendendo. Tem pessoas compartilhando a história delas comigo. Eu sou psicóloga, eu fiz um movimento, eu tenho responsabilidade sobre isso. E eu respondi uma por uma. Eu fiz uma força-tarefa para psicoterapia, encaminhei todas essas pessoas, dei contato de terapia. E receber essa enxurrada dessa maneira que tem a ver com o que eu faço, com o meu propósito, com o que eu acredito, com o que eu coloco no meu trabalho, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. E óbvio que teve coisas, contextos que não faziam sentido, e estar aqui é algo que faz sentido, tanto que é isso, você tinha me escrito antes disso tudo e a gente não tinha conseguido agendar. E eu tô nesse movimento, assim, eu vou manter tudo que eu sempre fiz, continuar fazendo e agregando nessa construção que é orgânica, bonita e verdadeira. Isso é muito legal, né? Porque eu falo que a gente vai colhendo os frutos quando a gente tem esse propósito sólido, né? E não tem nada mais satisfatório do que ver. Não tem. Né? Não tem. Você fala, cara, é isso, né? É sobre isso, no fim das contas. E esse... Acredita, acho que tem uma... Porque, assim, não é de um dia para o outro. Não é. Não é de um ano para o outro. Não. A jornada, ela é bem mais lenta. É bem mais lenta. Né? Esse reconhecimento, né? Porque é meio que ilusório também essas questões, assim, né? Essa coisa que eu acho que a internet hoje traz, uma ilusão desse bate-pronto, né? De todo mundo te aplaudindo. Isso é ilusório. Até mesmo se a gente for pensar no Felca mesmo, a trajetória toda dele até esse ponto que ele chegou, né? Exato. Mas as pessoas têm uma ilusão de que é algo tudo muito rápido. Olha, siga esse passo a passo, esse método, e aí você consegue. Não, gente, na vida, só que não. É isso, eu
que eu digo assim, segue teu coração, teu propósito, o que faz sentido na tua vida. Eu falei no documentário, né, de dentro para fora, e você encontra, né, é uma verdade. Uma das coisas mais bonitas, e já que a gente vai falar de literatura, que eu escutei nessas semanas, foram muitas, eu dou supervisão, com foco em literatura infantil, tem 2 grupos, é maravilhoso, a gente aprende juntos o tempo inteiro. E a gente estava explorando um livrinho que chama O Peixe Arco-Íris. E esse peixinho, ele tem umas escamas brilhantes. E aí chega um outro peixinho e fala, você poderia me dar uma das suas escamas? E ele é o peixe mais bonito do oceano. E ele, não, eu não posso dar nenhuma escama minha. E aí ele fica sozinho, os outros peixinhos se afastam dele e ele vai perguntar para a estrela e para o polvo, por que pro estrela do mar e para o polvo, por que eu tô sozinho? Né? Ninguém se aproxima. E aí eles falam, bom, você é o peixe mais bonito do oceano, mas é melhor ser o peixe mais feliz quando você tem amigos. E aí ele faz uma reflexão ali e volta e distribui as escamas brilhantes dele. É lindo, as imagens do livro são lindas, e aí uma das alunas falou assim, Bia, você é nosso peixinho arco-íris, porque você sempre compartilhou suas escamas. A gente estava falando, você compartilha o que você tem de mais bonito com o outro. Então, foi uma das coisas mais bonitas que eu escutei, de poder levar essa mensagem, tocar o coração das pessoas e que elas se encontrem com o que é valoroso para si. E acho que as palavras no documentário fizeram esse caminho. E que a gente possa, todo mundo, ser um peixinho arco-íris, encontrar isso, e às vezes antes disso é encontrar o que eu tenho de mais bonito. Às vezes a gente tem dificuldade de até de olhar para isso, né? A depender da nossa história. Sim, é isso mesmo. Ai, que bacana. E esse livro teu do Abra Caixa, Bia, isso aí é uma obra de arte que você fez. Você disse que demorou os 3 anos, e eu entendo, assim, porque realmente você conseguiu chegar, né, nesse resultado. Você vê que é muita labuta mesmo, porque eu fiquei perdidamente apaixonada por essa obra. Isso aí é uma obra de arte. Vamos mostrar? Vamos mostrar, Mirella. Eu fico emocionada de ouvir isso, porque eu falei assim, eu quero um livro assim. Eu quero que tenha formato de caixa. Eu quero desse jeito. Minha mãe fala muito assim, né? Que quando eu quero uma coisa, eu não desisto. E eu faço um movimento. E de todos né? Essa obra foi cara. Eu vendi ela a preço de custo. Encontrar profissionais que topassem esse caminho. Então, vamos falar dela. Quando eu resolvi escrever o livro, eu já tinha um conhecimento vasto de obras e da materialidade do livro. Já estava estudando sobre isso, já conhecia. Eu comecei a procurar uma ilustradora. Tive contato com algumas pessoas que estavam muito no movimento, eu vou ilustrar para você e eu te entrego. Custa tanto, você me dá o texto, eu vou ilustrar. E algumas falam, a gente pode ter depois 2 vai e volta. Eu falei, não é o que eu quero, não faz sentido. E a Mila, a arquiteta, tem um traço lindo. Eu sou apaixonada na caixinha. Eu sou apaixonada no traço dela, no desenho dela. Desejo que a minha vida me presenteie ainda para fazer outra obra com ela. E a Mila topou esse lugar. A gente tinha encontros semanais. E eu vou dar um exemplo do porquê. E depois eu vou dar um exemplo no livro. E depois eu vou abrir esse aqui. Depois a gente volta para falar dessa materialidade. Do porquê. Pode usar essa câmera aqui para mostrar. Da importância dessa troca, né? Isso aqui, por exemplo, tá? Quando a Mila foi desenhar essa parte aqui do livro, ela fez a caixinha dando um ponto. Tá. E aí eu falei, Mila, a caixinha tá insegura. Ela não tá... Eu imagino ela fazendo isso aqui, ó. Eu vou me jogar porque é o que eu tenho para fazer agora. E aí nasce essa imagem. Então, essa troca de construção entre autor e ilustrador, ela é necessária para você ter uma qualidade de livro ilustrado. Isso é um fato. Assim como um filme, né? Quando você está dirigindo um ator e ele está
fazendo aquela cena, a ilustração ela também precisa reproduzir a sensação, né? Assim, porque ela vai complementar a escrita. São as duas coisas, assim, que a leitura do livro ela é tanto a imagem quanto a escrita, assim, Exato, não é? Mirella. E aí entra uma negligência de olhar assim, é só um livro ilustrado. Né? Exato. Ou alguém que fala assim, vou escrever um livro para criança, é muito fácil. E não entre em contato com a complexidade do que é um livro. E aí você já falando da palavra, quando eu tenho um livro que o que está escrito corresponde à imagem, ao que está na imagem, eu não tenho um bom livro ilustrado. Eu penso a mesma coisa. A mesma coisa, porque senão também eu podia colocar algo só para ouvir. Fecha os olhos. Isso. Não é assim? Não. E eu vou te dar exemplos disso. A gente fala que o texto tem que dançar com a imagem. E porque aí você tem uma harmonia entre as duas eles coisas. se complementam, assim. Não é para ser só um ou só outro. Eu penso que é a obra completa. Eu sempre busco isso também em livros. Exato. E observo. Eu consumo muito livro. Aí eu tenho esse olhar crítico também, inclusive, para a obra infantil, quando eu consumo, sabe? Maravilhoso, sim. A gente, não sei se você conhece um livro que chama O Passeio de Rosinha. Da galinha? Da galinha. Sim, Ele é antigo. Mas é exatamente sobre isso. E é isso. O que é o Passeio de Rosinha? Para quem quiser conhecer, Explica pro joga pessoal. aí. O passeio de Rosinha é uma galinha, a Rosinha, que tá caminhando em busca ali de chegar em um lugar, no caminho do herói dela ali da história. E o texto vai contando onde a Rosinha vai passando, os lugares que ela vai passando. Mas o texto não aborda a raposa que tá atrás dela tentando comer ela e só se dá mal. Então, se você lê o texto, você não tem a história completa. Isso é maravilhoso. Perfeito. É maravilhoso. Exato. O livro, ele é fantástico justamente por isso. É a ilustração com o texto que traz a obra. Até a gente, eu vou falar dos livros aqui, a gente está lançando, vai chegar essa semana, a Jornada das Emoções, que são 4 livros, todos que abordam aspectos emocionais, e um deles é O Medo Passageiro. Então, eu tenho a Chloe, que é a personagem, que ela tá ali no caminho dela e aparecem vários obstáculos, como neblina, chuva, tempestade, dentre outros, e ela tem o medo passageiro, personificado, é um personagem. Só que o texto só descreve a Chloe. Ele não fala do medo passageiro. E se você não observa a imagem, e aí entra a importância, os livros ilustrados, eles ensinam observação, percepção. E percepção é leitura. Quando eu observo a imagem, e aí quando a gente fala, né, tornar-se um leitor na vida adulta, eu começo aprendendo a ler imagens. A criança, quando ela não está alfabetizada, inicialmente ela consegue aprender a ler as imagens. E a gente parte dessa construção entre texto e imagem no livro ilustrado. Isso, trazendo para o mundo do autismo, que é uma das questões a gente trabalhar, inclusive essa questão do rastreio visual, coerência central, essas dificuldades muitas vezes que as crianças, quando elas veem a imagem, às vezes se apegar muito a detalhes e não conseguir fazer a leitura do todo. Então, quando a gente trabalha um livro com a criança, a gente vai trabalhando todas essas habilidades. Muitas vezes a gente não consegue trabalhar tudo isso de uma vez, é de pouquinho. Então, a gente é um trabalho, né, de formiguinha. E aí, as dificuldades, às vezes, se a criança não tem o interesse, então, de você tentar buscar temas de interesse dela. Então, às vezes, você não vai trazer um livro, ela já não gosta de livro. Ela já não tem interesse naquele personagem. Às vezes, ela tem interesses restritos e estereotipados. Então, é você que tem que tentar trazê-la para este mundo e não forçar um livro para ela, né? Exato. Então, você vai ter que buscar. Eu
criei livrinhos, assim, com personagenzinhos que ele achava interessante. Eu recortava e criava histórias bem simplórias, assim, do interesse dele ali, a princípio, para depois migrar para livros. Então, a gente tem algumas estratégias para tentar trazer para este mundo. Mas porque quando você consegue um recurso desse, isso é muito rico. É muito rico. É muito rico. Muito rico. E aí os caminhos, né? Então, você se interessar pelo que ele se interessa. E aquilo estar presente no livro. Tem um livro, não sei se você conhece, que eu não vi uma criança negar, dos pequenininhos, que chama Minha Casa, Sua Casa. Você conhece? Minha Casa, Sua Casa? Ele é um livro mais longuinho, assim, que tem... É um prédio. E aí, ela vai contando do aniversário do coelhinho. Mas o texto conta do aniversário do coelhinho, mas é um recorte do prédio, né? Então tem a casa do coelhinho, o gatinho que tá mudando pro prédio, o urso que tá doente e não vai poder ir no aniversário, a família do porco-espinho que o papai vai chegar. São uns detalhes, assim, tem o calendário dos dias que o filhinho do porco-espinho vai riscando que o papai vai chegar. Isso não tá no texto. A coruja lá em cima, os ratinhos bagunceiros. E aí, as crianças querem ler 500 vezes. Porque você vai observar e ter uma outra leitura. Então, tornar ler ser brincar, lúdico, isso é presente. O interesse que eles tenham, pequenos passos, de pouquinho em pouquinho. A imagem presente para auxiliar. E esse movimento, quando a gente traz algo de fora, né, para que a criança se interesse, e nem tudo que vem de fora é ruim, né, e o equilíbrio entre você respeitar e trazer, você conseguir ter materiais de qualidade que se conectam com a criança e que aos pouquinhos você vai fazendo essa construção. Isso. Então, contando um pouquinho aqui, o Abra Caixa, esta edição é um livro experiencial. Porque então aqui atrás, né, o que a gente tem? Havia uma caixa que não conseguia ver o que tinha dentro dela. Partiu para se conhecer e viveu muitas aventuras. O que será que ela guarda? Nem sempre é fácil descobrir. E aí a gente tem um código de barra de caixinha, as mãozinhas, né? Então tudo isso, para você ter uma ideia, né, para a gente conhecer. Eu tive a Mila, ilustradora, eu, autora, a Vanessa Ferrari na edição, a Heloísa no design e a Aline, esqueci o sobrenome dela, ela era da editora, da Companhia das Letrinhas, se não me engano, a Aline Vale, para pensar qual era a gráfica que daria conta da construção do design e pensar nessa... A gente fez maquete, a gente fez projeção disso aqui. E aí... E como, ao mesmo tempo, né, eu pensava assim, um livro que você vai abrindo... Tipo, ele é uma caixa e você vai abrindo e vai conseguindo ler. Então, a gente teve muitas ideias. Eu tinha uma ideia de colocar mapa, porque tinha essa ideia da caixinha buscar. Aí você volta para uma linguagem mais simples, porque não vai conectar com a criança. Tem metáforas. Às vezes fala, para que idade que é? Eu tenho adulto que me escreve chorando. Eu falo assim, isso aqui... eu não tive isso na minha história. E se conecta com o livro. É maravilhoso. Esse livro Então, abrimos. Esta edição aqui, eu acho que tem, 4 unidades na livraria do Instituto Par. Ela está praticamente esgotada. Que foi esse meu lugar guerreiro. É isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu acredito, eu vou fazer. E que eu vendi a preço de custo e fiz. Então, aí você tem, né? Você abriu a caixa e você tem um livro todo de papelão que ele faz isso aqui, ó. É uma decoração, assim, né? E aí, o que a gente tem presente para... Então, a caixinha, ela vai se conhecer. A dúvida dela vira o caminho dela. É por onde ela vai percorrer a história dela. A gente vê ela encontrando outras caixinhas pelo caminho. E ela vai se descobrindo. A caixinha, eu vou até pegar o outro, que ele é maior, que é a segunda edição.
linda, maravilhosa, que temos, a segunda edição tem uma caixinha para ser recortada no final. E para montar, para a criança montar. Aqui é em relevo, lindo, maravilhoso. Então, este não está esgotado, não esgotará. Então ela vem aqui pelo caminho da dúvida, ela vai encontrando outras caixinhas para se conhecer. E nesse percurso, obviamente, quando eu vou na convivência, o outro é espelho para mim. Né? Então, o outro me conta sobre quem eu sou, sobre quem ele é. Então, aqui, nesses encontros, ela da caixinha, e vamos deixar surpresa para as pessoas poderem ler. Então, caixinha de massinha para falar sobre flexibilidade, a caixinha da raiva mal-humorada, e as crianças vão nomeando as caixinhas do jeito que elas querem, né? Ela tem um momento aqui, a caixinha de vidro que não consegue guardar tudo porque ela mostra tudo, e aí ela chora. Mas aí ela vem aqui nesse momento e ela tem uma reflexão de se olhar em todas as caixinhas e se perceber para ajudar nesse autoconhecimento, de ela olhar para si e quem eu sou e se descobrir. Então, o Educação Tesouro a Descobrir, ele vai falar dos 4 pilares necessários e importantes da educação, que é a convivência, conviver com o outro, aprender a fazer, eu coloco a mão na massa, eu vou praticar as coisas. A teoria, então, aprender enquanto tem um professor que me ensina a teoria sobre as coisas, o conhecimento. E através desses 3 pilares eu aprendo a ser, eu aprendo quem eu sou. Então, isso é uma educação do século XXI, uma discussão que é o Tesouro a Descobrir. E aí é isso aqui, né? Eu convivo e eu vou refletir, vou pensar sobre a minha identidade. E aqui eu coloco as 4 estações. Então, é um processo, não é de um dia para o outro. As coisas são processuais, eu vou vivendo e vou aprendendo. Aqui é um encontro. Os meus pacientes, quando eu leio, eles vão assim... Aí eu encontrei você e a Bali. A Bali é a minha cachorrinha que vai pro consultório. Então, assim, eles assumem, eu sou a caixinha que está se descobrindo. Eu vou conversar sobre abrir a caixa. E por fim, ela tem um lugar de se abrir, ela consegue, vou deixar para quem quiser ler depois, dentro da caixa do escuro, num momento em que ela para olhar para si de novo e fala, pera, eu preciso me acalmar. E isso aqui, pensando em literatura contemporânea, é quando eu faço do leitor autor. Quem vai dizer o que é isso aqui, quando a caixinha se abre, esse colorido todo, é quem está lendo. Eu, Bia, como autora, a gente tem... O autor conta uma história. O leitor tem a identificação dele ali naquele lugar. Isso é tão bonito. Eu tive um momento da construção da Abracaixa que eu tenho um livrinho de cabeceira de infância. Eu tenho ele como o meu primeiro livro infantil, nem sei se foi de fato, mas era o livrinho que eu andava com ele para cima e para baixo, aqueles editora Ática, mesmo formato, que é o Fofinho. E teve um momento que eu olhei pro Abracaixa e falei, gente, o Fofinho tá aqui. O Fofinho é um pintinho que sai no caminho dele, do herói, descobrir quem ele é. E aí ele encontra um cachorro e fala, quem é você? Eu sou um cachorro, e você? Eu acho que eu sou um cachorro também, o que você faz? Eu lato. E aí ele vai tentar latir. E ele tá se descobrindo. Então, essa conexão, o Picasso, ele traz pra gente que a arte, ela é uma mentira que nos faz compreender a verdade. Nos faz compreender a nossa percepção do mundo. Então, o jeito que isso me toca é muito individual, é muito meu. E toca a minha história. O Fofinho anda comigo. O Fofinho está aqui. Tem a Bia aqui nessa obra. Então, essas singularidades todas que a gente está falando de uma obra, o leitor como autor, a relação da palavra, é um mundo de maravilhamento. É uma palavra que um autor tem um TED Talk, ele usa essa palavra,
porque você tem um mundo encantado, de brincadeira, lúdico, em que você pode reconhecer o outro, se reconhecer, olhar para a tua verdade ali. E isso, o Antônio Cândido, que ele é um crítico literário, ele vai falar: a literatura liberta a gente. E ela é um direito. Assim como brincar é um direito, a literatura é um direito do ser humano. Ter acesso, poder... assim, quando eu vejo... Assim, eu não consigo comprar livro, mas todo fim de semana eu levo meu filho na biblioteca do Vila Lobos. Eu vou trocando o livro na escola, na carteirinha, na biblioteca. Então, isso tudo é esse incentivo em encontrar beleza na literatura. Nossa, é um mundo muito rico, assim, né? E que eu penso que a gente, enquanto pais, ainda mais agora nessa era digital que a gente vive, de muito excesso de dopamina, tudo muito rápido, todo mundo muito sem paciência, a gente precisa realmente fazer um esforço para resgatar isso na rotina das nossas crianças, assim, mais do que nunca, né? Eu sempre tive muito isso em casa. Minha mãe e meu pai sempre tinha muita leitura e eu era da época de assinar também gibi da Turma da Mônica, tinha muito, então a gente lia muito gibi e muitos livrinhos em casa, sempre gostei muito. E eu achei que isso faria muito parte da minha vida com meu filho. E não foi, por conta do autismo, a princípio, assim, né? Então, na verdade, aquele início da minha maternidade, muitas das minhas expectativas do que eu achava que eu faria com o Arthur, porque eu sempre fui uma mãe que também amou brincar, assim, de brincar com criança. Então, eu tenho muitos priminhos, minha família é muito grande, farofada, molecada, tal. Então, eu sempre fui a tia da recreação infantil, montar brincadeira para todo mundo, circuito e atividades. E todo mundo participava de tudo que eu fazia, menos o meu filho. Entende? Então, era legal para todos, menos para ele. Então, eu, assim, não era nem frustração, mas eu ficava, poxa, como eu acesso, né, meu filho? Exato, eu te vejo contando, pensando, assim, não tá tão fácil assim, então deixa eu entendê-lo, né, para ver como... Porque, nossa, eu era legalzona para todo mundo, menos para ele. Não era interessante. Então, as minhas tentativas de aproximar, ele virava as costas e saía, né? Então, ele ficava lá só encaixando blocos e eu ainda tentava encaixar o bloquinho lá, ele, assim, me erra, dá licença, né? Eu não falava, né? Mas acho que a sensação que ele tinha era, licença, você eu tô encaixando meu bloco aqui, você tá me atrapalhando. Tô sozinho e tô bem, né? Então, aquela coisa. E com o livro também foi desse jeito, porque ele não tinha interesse, nem ficava olhando, assim, tal. Eu ficava, como que eu vou conseguir trazer isso? E eu achava que seria muito importante eu conseguir inserir, né? Então, foram muitas tentativas que eu fiz. E eu falo bastante isso para as mães, porque eu recebo muito essa questão das famílias falando assim, mas eu não consigo, meu filho não se interessa, não sei como que eu vou fazer. Ele não para, ele não fica olhando e tal, né? E uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito a conseguir que ele prestasse um pouco mais de atenção, eu fazia cabaninha na sala e leitura com lanterna. Eu apagava todas as luzes, então a gente ia para baixo da cabaninha, porque como ele se dispersava muito, então não focava. Tô emocionada te ouvindo. Então daí, com a lanterna, eu direcionava para onde eu queria que ele olhasse. Entendeu? Então, daí eu focava aqui. E já assim, tinha a brincadeira da cabaninha, exato. Né? Daí você vai associando e isso, construindo. Então, eu ficava brincando, caça-fantasmas, assim, pela casa, no quintal. A gente ia ver, se tinha insetos e tinha não sei o quê. E ele ficava com uma lanterna, eu ficava com a outra, né? Então, para ele também direcionar e tal. E aí, a gente fazia muita cabaninha na sala. E aí, ia para fazer a leitura. E aí, eu ficava direcionando, sempre muito rápido, né? Então, às vezes, eu falo assim, gente, não vai ler um livro. Você vai falar 5 palavras. É isso. Ó, o patinho na lagoa, não sei o que lá, não sei o que lá. Pronto. Lê o livro, é isso aí.
E aí, depois, você vai incrementando mais. Aí, você usa aquela historinha no outro dia, num outro contexto. Depois, você volta de novo para aquilo. Tipo, então, eu fui fazendo assim. Mas aí, eu fazia leitura com a lanterna. E aí, foi me ajudando, porque eu focava. E aí, ele começou a prestar mais atenção. Então, eu direcionava. Aí, eu fui conseguindo ampliar a tolerância dele de atenção. Ele achava legal, então... E aí, no dia seguinte, ele tava lendo 7 palavras e não 5. Isso, sabe, assim, aí a gente nós ficamos bastante tempo com a leitura só na lanterna. Na lanterna. Foi bastante tempo. Aí ficou, tanto que até o momento de dormir era um desafio, né? Não, eu não quero ir pra cama, não quero, mas aí depois acabou sendo legal, porque eu também levei isso da leitura na lanterna pra hora de dormir também. Então, também já não era tão chato, porque vai ter a hora da leitura com a lanterna. Aí, depois eu comecei a colocar em outros horários, de pouquinho também, mostrava uma página ou outra. E aí, depois eu fui colocando outras formas, assim. Então, se interessou por um desenho de alguma coisa, não achei um livro com aquilo. Eu imprimia na internet aquelas fotos coloridas, assim, e eu fazia um livrinho, de 3 páginas ali, com aquelas figuras, e escrevia um negocinho ali, e falava, essa é a leitura. Tipo, fui fazendo assim. E aí, fui construindo. Hoje, a gente lê muito. Hoje, ele lê também, o Arthur desenvolveu fala complexa, né? A gente teve uma evolução muito grande dele e tal. E hoje é um recurso incrível, porque... tudo que eu quero conversar sobre sentimentos, conceitos, né? Conceitos abstratos, ética, moral, certo, errado e tal. E para não ficar dando sermão, né? Isso aqui é errado, isso aqui você não faça, não sei o quê. Então, eu sempre trago para livros. Né? Então, é um terceiro falando, né? Tem esse lugar da literatura. E aí ele absorve muito mais. Então, todas as problemáticas que eu queria discutir com ele, tudo... Livro. Né? Dividir com meu amiguinho, ou brigar, ou medo de errar, ou, né, medo de dormir sozinho, separação com a mãe, ansiedade de separação, todas essas problemáticas, assim, sabe? Rita não grita. Tipo, sabe? O menino que tinha medo de errar, que você falou. É lindo esse livro do menino que tinha medo de errar. Eu li esses dias, que eu adoro, um chama João... Esperto leva o presente certo. É uma graça. Então, assim, sabe, vários todos esses conceitos, assim, de construção. Aí tem os engraçadinhos que ele acha legal também. E até mesmo na época de rigidez dele, que ele só queria um assunto ou só queria um livro, então combinados do tipo, então você escolhe um e eu escolho outro. Então, você quer ficar 3 meses lendo o mesmo livro? Beleza, mas aí eu vou fazendo a variação. Então, tá. Então, assim, essas técnicas... Nossa, lindo. Você tá com... assim, eu vou usar seus exemplos para... Porque a gente fala... Tem pais... Como eu vou fazer meu filho ler se ele não se interessa? E a tua sensibilidade de encontrar um caminho que diz sobre olhar... Você olhou muito mais para ele do que para você. Você gostaria que ele aprendesse algo que você tem valor. Mas do jeito dele... Então, olha essa história de você ir fazendo... você se satisfazer... Porque a gente fala do fading, né? Você teve uma satisfação em entender que um dia você vai ler um livro inteiro, mas agora são 5 palavras. Isso. E tá tudo bem. Isso. Eu entender o seu processo, o teu de aprendizagem e o dele de aprendizagem. Então, a gente tem que entender sobre esse timing, sabe? Equilibrar o desejo dele e o teu. Então, você pode ler, mas tem esse aqui também. Vamos... Isso. Né? Então, a gente tem que ir criando estratégias e entender que eu sempre, assim, dentro dos processos terapêuticos, eu tirei muito os meus prazos. Então, as equipes que trabalhavam eventualmente com o Arthur tinham os prazos delas para cumprir. Eu tirei os meus, porque senão a gente fica muito ansiosa. Então, assim, se eu tiver que fazer isso até os 80 anos dele, farei. Fim. Não vou colocar prazo, eu punha metas, assim, eu quero um dia que a gente leia. Quando isso vai ser, eu não sei, a gente vai fazendo aqui, assim, de pouquinho, né?
sei quando vai ser. Então, eu quero que meu filho tal coisa. E a gente vai tentando, sem colocar, porque senão a gente fica numa angústia e não aproveita o processo. Senão eu não aproveito, senão eu só fico lamentando o que ele ainda não faz. E tudo que está conquistando, né? E tudo que está conquistando. E o contato com o processo, ele pode mudar o seu caminho final. Porque você vê beleza, é Isso. estar no momento presente. Isso. Quando o brincar é isso. Quando o brincar ele é verdadeiro, você tá livre sem amarras. Você tem o flow que a gente fala, né? Que é o florescimento. O mindfulness vai usar esse lugar o brincar. Eu tô ali, livre de pensar no passado e no futuro. E esse é o contato verdadeiro. A aprendizagem, né? Olhar para o caminho, o que o caminho vai ensinar. Isso. Você já viu um vídeo que chama Caminhando com Tintim? Não, É não lindo. sei. É lindo, 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 lindo. É uma mãe que ela vai mostrar o caminho até chegar, se eu não me engano, até a escola. E ela vai... O vídeo é filmado nos pés da criança e da mãe, e ela vai contando sobre ele, né, do caminhar dele, que ele faz um carinho no gatinho, fala oi pro seu Manuel, pula a sarjeta, eu ponho em aula esse vídeo, é sobre ter o contato do processo e ter tempo, né, a gente precisa de tempo para isso, não dá para entrar numa correria insana. E sem tempo você não... Eu faço o paralelo com você ensinar a criança a amarrar o tênis ou você comprar o tênis de velcro. Depois que a criança aprendeu, você compra o tênis de velcro. Mas não deixa de ensinar. Exato, né? Vai dar trabalho, vai... Então, eu tenho uma crônica que eu escrevi para conectar esse lugar do coração dos pais. Precisa de tempo. Do seu tempo com seu filho, para essa aprendizagem acontecer. E eu falo também assim, porque às vezes a gente quer impor um negócio muito, sei lá, então, vou dar exemplo do livro de Patinho. Eu quero que leia o livro de Patinho. Às vezes, escolhe um tema, gente, ele escolheu, do interesse dele, algo mais do interesse. Ele já assiste alguma coisa num tablet, tem um joguinho, esmiuça isso de uma forma... Né? Então, vou dar o exemplo do pato, que eu dei aqui. Leva no lago para jogar. Naquela semana, tenta explorar aquele tema do livro em vários contextos. Então, leva no lago para jogar migalhinha pro pato. Acha umas musiquinhas de pato para cantar no banho. Conta algumas historinhas de patinho. Aí você também complementa mostrando um livrinho do patinho, entende? Não é um negócio isolado. Exato. Você vai amarrando contextos e aí você vai criando, despertando mais esse interesse. A chance de você conseguir evoluindo isso, entendeu? Porque eu falo, as pessoas às vezes fazem isso muito de forma estanque e quer fazer a criança engolir aquele negócio que ele já nem tá afim, né? Então, a gente tem que pensar com a cabeça da criança. Pensa impondo pra gente. A gente é assim. Quando vão vender coisa pra você na internet, quantas vezes ficam mostrando ali, mostra de um jeito, parece do outro, parece do outro. A cabeça deles também é assim. Vai mostrando, mostra aqui de várias formas, vai despertando esse interesse pra ele, não entubar. Se você, enquanto pai, né? Se nós, adultos, enquanto pais, a gente fica preso... O Solomon, ele vai falar da identidade vertical e horizontal. Não sei se você tem esse conceito, que é um livro maravilhoso, Longe da Árvore. É um livro deste tamanho. Incrível, tem capítulos sobre filhos que cometeram crimes, sobre surdos. Tem vários, se eu não me engano, são uns 10. E o primeiro é filho e o último é pai. Então, ele fala sobre o lugar de filho dele e o lugar de pai. Tem umas 800 páginas. É incrível. E ele traz o conceito de identidade vertical e identidade horizontal. Inclusive, a gente explora, tem um capítulo neste livro aqui, a gente já vai falar sobre identidade que eu escrevi, que é o seguinte: a identidade vertical é aquela que é passada de pai para filho.
Então, eu, enquanto pai, tenho uma religião específica, tenho crenças específicas, tenho características físicas e tudo isso que é passado para o meu filho e que, em geral, são características que os pais têm expectativa que o filho corresponda. E aí ele fala do outro conceito, que é a identidade horizontal, que é quando ele fica longe da árvore, quando esse filho ele tem identificações com pares e que isso não corresponde ao padrão e à crença da família. Quando pais não se abrem para se conectar com essa identidade horizontal, eles ficam numa luta para que esse filho entre e encaixe no que eles querem que esse filho se encaixe. Então, quando você faz essa descrição toda, você está dizendo, Bia, eu estou olhando para essa criança, como eu faço para motivá-lo, para respeitar o desejo dele nesse brincar e da maneira como ele vai se conectar comigo. O Solomon fala, quando eu tenho a gente pensa na produção de um filho ou na reprodução de um filho. Quando eu falo em reproduzir, fica muito estagnado esse conceito de será um mini-me, um pequeno eu. E quando eu entro em produção, eu abro espaço é sobre ser pai e ter um filho. Ter o filho, eu estou reproduzindo. Ser pai, eu estou entrando em contato com essa criança de um jeito diferente. Então, recomendo muito a leitura do livro. É um divisor de águas. E cada frase, impactante, muito né? impactante, é muito legal. lindo. E agora que a gente está caminhando para os minutos finais, porque você tem compromisso, esse livro aí sobre parentalidade. Que eu até falei dele um pouquinho. Esse livro aqui, eu vou falar dele e vou falar da Jornada das Emoções depois. Ótimo. Esse livro aqui, ele é meu recente filho. Tá vendendo muito. Ele é um livro sobre parentalidade na ótica da análise do comportamento. Tá. São 30 capítulos. Eu e a Clarissa organizamos, minha amiga e parceira de trabalho. Nós coordenamos cursos juntas, dentre outras coisas que fizemos juntas. E esse livro, ele é muito especial. Assim, a gente participou intensamente de cada capítulo. Então, de ler, de direcionar, de pedir para inserir coisas que a gente acreditava que eram importantes. Então, assim, só para citar um pouquinho dos temas, e são 54 autores, todos referência dentro da análise do comportamento em temas específicos. Então, a gente tem capítulos falando interações entre pais e filhos, considerações sobre o controle social, falando da família como agência de controle. Gestação, parto e puerpério, a chegada de um filho e as relações no casal, na família, os 1000 primeiros dias e cuidado que, quando a gente fala, né, a importância desse momento, temperamento, teoria do apego, marcos do desenvolvimento, ensino de habilidades socioemocionais, papel dos pais na vida escolar dos filhos, rotina, brincar, que é um capítulo meu, junto com Jaide, com Vitória. Brincar e a parentalidade, né? São todos temas falando de parentalidade. Educação sexual, construção de self, de identidade nessa relação entre pais e filhos, ética e política, a psicoterapia parental, e até você falou da orientação no começo, a gente teve uma reflexão forte sobre orientação de pais e psicoterapia parental. A introdução do livro fala sobre isso. A gente fala desse lugar que os pais podem fazer um trabalho que eles vão olhar para si, né? E mais do que receber conselhos de serem orientados, mas eles vão se transformar nesse trabalho. Como um treinamento? Mais do que um treinamento, que a psicoterapia uma transformação. Psicoterapia eu vou olhar para como eu fui quando filho, os pais que eu tive, o que eu faço hoje, que é o oposto ou parecido com o que eu recebi, e uma exploração mais de psicoterapia, de fato. Sono, suicídio, tecnologia, luto. Então, ele assim, tá muito bonitinho. Esse livro, a linguagem dele, ela é mais para...
Ela é uma linguagem para profissionais. Ele é um livro que usa a linguagem da análise do comportamento. Bia, se eu não entendo nada, eu vou entender, eu vou compreender? Em parte, né? Porque é uma linguagem específica da análise do comportamento. Tá. Meus familiares leram, falaram, eu adorei, mas tem os termos técnicos ali, né? A gente É tá uma falando... mais pesada para eles, no caso. Não diria assim... Tem passagens que ficam sem compreensão 100%. Acho que quando, né, a dar exemplo, a gente usa a resposta como um termo da análise do comportamento para se referenciar ao comportamento. Então, vai estar escrito resposta aqui. Se você, né, algo bem simples, que é um exemplo que eu estou dando. Você não tem essa compreensão, não fica simples de entender. Quem sabe a gente ainda escreva um só de paz numa linguagem... né, mais leiga e não tão teórica, mas este daqui tem um foco para os profissionais. Se entrar no seu perfil, tem link de acesso para esses livros todos? Não e tem. Aí, como que faz, Bia? Como que faz? Esse aqui, biblioteca não, livraria do Instituto Par. Tá lá, é o único lugar também que está vendendo por enquanto. É esse daqui e este Abracaixa que tem... Opa! Que tem 3, 4 unidades lá também. Os dois na livraria do Instituto Par online. Ambos, tá? O Abracaixa, esse aqui, editora Ping Pong, no site da editora, Ping Pong, é mais fácil de encontrar, joga no Google, tá vendendo em Amazon, em outras livrarias, em várias livrarias. Então, tá aqui. E a Jornada das Emoções, que é da editora Ping Pong, que tá chegando... Tenho a Turma do Veloso, recente também. Tá. É da editora da Camaleão. É para pequenininhos. Então, ele faz uma rima entre o coelho veloso para um coelho guloso, um almoço bem gostoso. E aí, a gente... Depois, ou um almoço bem horroroso. E vai fazendo essa brincadeira para criança pequenininha. Os desenhos são da maravilhosa Supa. Não sei se você a conhece. Não. A Supa tem a Charlotte dos óculos mágicos. Ah, é da que Supa. legal. Que ela tá com peça agora, inclusive. Que legal. Então, foi um encontro lindo na minha vida, a Supa. Esse é com ela. E os outros 4, que é a Jornada das Emoções. Daí, eu te mandei as capinhas, você vai colocando... a gente vai colocar aqui as capinhas aqui da Jornada das Emoções. Eles vão chegar só amanhã, depois de amanhã, em casa. Então, são 4 livros com a Supa, que é O Medo Passageiro, que eu comentei. Então, a personagem, ela vai pelo caminho percorrido, enfrentando desafios, e tem um passageirozinho do lado. Não vou contar tudo para deixar um segredinho. Tinha uma porta no meio do caminho, são 2 amigos que estão passeando num dia qualquer, e eles vão brincando e, de repente, aparece uma porta no meio do caminho. E eles olham pela fechadura da porta, cada hora um olha, e um vê uma coisa e o outro vê outra coisa. E aí também deixa uma surpresinha para o final. O outro livrinho é No Fundo do Buraco. É o Oliver, que está ali em um dia qualquer da vida dele, mas não estava sendo um dia muito bom. O livro começa assim. Isso é interessante também, né? Você deixar espaço. Você começa o livro lendo Oliver não estava tendo um dia muito bom. E aí você volta para a criança, por que será que o Oliver não estava tendo um dia muito bom? Então, você traz esse lugar de você poder imaginar e ter um pensamento crítico, junto com o inesperado do livro. O livro tem um lugar, a autora da Bruxonilda, me fugiu o nome dela, ela sabe brincar muito bem com isso. Tem aquelas tirinhas que, de repente, a cobra começa a se mexer. Então, você tem o inesperado no meio da história. Isso também faz parte da literatura infantil. E aí, o Oliver, ele cai num buraco. E ele começa a tentar sair desse buraco de inúmeras maneiras. E não consegue. Ele se imagina fora desse buraco. Ele grita. Ele abre o kit de sobrevivência dele, que é a mochilinha dele. E começa a comer um biscoito. E aí, é uma esquiva ali de entrar em contato com o que ele está sentindo. Quando ele entra em contato, acontece uma coisinha ali
e aí deixo a descoberta para o final. E o último livrinho é O Monstro do Não. Eu talvez esteja fugindo o nome desse livro, mas é a Rosa, é uma monstrinha. A gente põe aqui, já já ele aparece. Sim. Que ela se olha no espelho e ela pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém que tem um vestido mais bonito do que o meu? E cada vez que ela pergunta para o espelho diz que não, ela vai se transformando. Só que ela não percebe essa transformação dela. E ela vai tendo essa negativa. Não, 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 não. Representa uma criança ali insistente nos desejos. O espelho está representado pela parentalidade, que tem dificuldade de frustrar, né, como é que se relaciona ali com essa criança. Então, são esses os 4 livrinhos da Jornada das Emoções que está chegando agora. Nossa, que demais. Assim, você vai fazer carreira em lançar livros, né? Espero Acho que pegou... Acho que o primeiro é mais difícil, assim. Foi. E aí depois você pega a mão, assim, de como... Você pega a mão, você vai pegando jeito, você vai, né? São anos ali entrando em contato. Acho que eu tive uma feliz experiência de... às vezes, sou primeiro, falar, foi, mas não é o mais legal, não é tão... Mas aí, o Abra Caixa foi um marco, assim. Ele tá caminhando, tá entrando em escolas, vai para o PNLD, e eu acho que ainda eu vou ver essa caixinha voar. Mas é isso, tem outros ali que já estão encaminhados, mas aí, tendo contato ali no Instagram, a gente vai publicando ali tudo que for aparecendo nessa caminhada. Bia ainda fará nome, ainda fará muito nome na nossa literatura brasileira, ficará muito, muito reconhecida por esta parte também. Desejo que sim. E porque temos grandes nomes, Temos né? grandes nomes. Temos grandes nomes. Isso é um orgulho muito, muito legal, assim. Reconhecidos no mundo. Eu desse curso do livro, eu cito inúmeros, não vou falar todos para não ser injusto, assim, mas assim, o Odilon, a Supa, que está aqui, tá ali, a Eva Funari, tem assim, o Fernando Vilela, a Estela Barbieri, o Ruth Rocha, o Lolo, com a Blandina. Eu esqueço um monte, mas assim, eu sou apaixonada. A gente é muito rico nisso. É muito rico. Muito rico nisso. Eu fui já para a Feira do Livro em Bolonha e para quem gosta disso, é uma Disney. É isso, a gente está muito bem servido nesse lugar. Eu tenho visto cada vez mais, a gente teve uma crise literária de produção, e quando a gente às vezes vai para fora do país, mesmo o respeito com os ilustradores, de valorização do trabalho, mas eu vejo cada vez mais, de repente abriu uma livraria ali, de repente abriu outra aqui, só para criança, aqui em São Paulo. Então, a gente estamos caminhando, sim. É aquela persistência, quase teimosia dos que valorizam, né? Isso. E continuar esse trabalhinho de conscientização. Tem coisa mais gostosa você pegar um livro na mão. Não tem. Pegar, explorar. Teve uma mãe que me mandou esse Abra Caixa aqui, ela tem uma editora. E ela ficou encantada. Foi logo no começo. Aí ela me mandou assim, Bia, ela riscou a caixinha inteira. Aí ela falou assim, só que daí, ela até postou isso, ela falou, eu fiquei arrasada porque eu cuido dos meus livros, só que eu escrevo nos meus livros, ela me vê escrevendo nos seus livros. E aí você tem uma marquinha, né? Uma cicatriz de história no livro. É a caixinha dela. É a caixinha dela. A caixinha Ninguém tem dela. igual. Pronto, acabou. A caixinha dela é o livro usado dela. Exato. Ponto. Tipo, Exato. né? A gente fica com essas coisas, mas a caixinha dela. Então, isso. ela utilizou e é sobre. Uhum. Mas, Bia, foi um prazer conversar com você. Amei. Quero Obrigada. que você venha mais vezes, que teremos muitos assuntos. Pessoal, não deixem de prestigiar, de acompanhar. E escrevam, que a gente ainda vai ver muito, muito, muito sobre a Bia com esses livros dela. E é um orgulho pra gente. Obrigada. Né? E eu fico muito feliz de encontrar profissionais assim como você. Eu, como mãe, e vendo assim porque, de fato, a demanda ela é muito grande pro número de profissionais capacitados que a gente tem e de profissionais, de fato, envolvidos com propósito, né? Mas que essa chama assim, que você tem, sabe? Que isso possa contagiar verdadeiramente os profissionais que trabalham na infância, né?
e que entendam que não é sobre certificados, que o tanto de cursos que você faz e só sair atendendo, essa parte mercadológica toda. Exato. Né? O fator humano, gente, é o que nos diferencia das outras espécies, entendeu? Essa capacidade de sentir, de empatia, né? De não só racionalizar, mas esse fator humano mesmo, empático, a gente não pode perder, né? Não podemos perder. E quando a gente fala na infância, principalmente, esse tem que ser o diferencial. A gente, antes de qualquer condição, antes de qualquer coisa, a gente tem que ver aquele humaninho. É isso, assim, ele tem que querer estar com você, ele tem que gostar de você, você precisa se conectar. Esse é o primeiro. O restante vem depois. Mas o primeiro, enxerga aquela pessoa, seja legal, faça com que ela queira estar com você e você queira estar com ela também, né? É isso. Então, que vocês se inspirem em profissionais assim como a Bia, sabe? Que façam como propósito. É óbvio que a gente tem boletos a pagar, né? Mas isso vem também. Quando a gente faz pelo motivo certo, o restante também chega, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso, esse propósito todo. É recíproco as palavras no lugar, né? Você trouxe aqui no meu lugar de profissional, no lugar do que você leva, do teu esforço, da tua dedicação e da gente poder propagar tudo isso pro mundo, para as pessoas, para os pais. Parabéns. Obrigada isso. pelo espaço. Obrigada. Adorei. Para quem tá aí e não se inscreveu ainda, se inscreve. Me dá essa bolinha. Custa nada nessa vida, minha gente. Já deixa seu joinha, curte, compartilha. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.